Oi, gente, meu nome é Sofia e hoje a gente vai falar sobre o sistema eleitoral brasileiro. Uma dica que eu dou é, antes de assistir esse vídeo, assistir a um outro vídeo que está no canal já, que é sobre as 3 esferas no poder, porque vai ajudar a gente a entender algumas coisas. Quais são os tópicos que eu vou abordar? Eu vou falar sobre quem vota, sobre quem é eleito, sobre como são eleitos os políticos e como são contabilizados os votos. Vamos começar do começo. Quem pode votar? Todo brasileiro com mais de 18 anos é obrigado a votar. Se ele não vota, ele tem que justificar. Se ele não justifica, ele tem que pagar a multa. E ainda, se ele não pagar essa multa, ele sofre outras penalidades, como perder o direito de concorrer a concurso público. O voto é facultativo para os analfabetos, para os idosos maiores de 70 anos e para os jovens entre 16 e 18 anos. E o que isso tudo quer dizer? Quer dizer que a Constituição entende que o voto não é apenas um direito, é também um dever. Eu coloquei esse slide aqui para lembrar a gente que o voto é um direito que está garantido na Constituição e nem sempre foi assim. Durante a ditadura militar, por exemplo, a gente não elegia diretamente presidente. Então a gente tem que sempre ter em mente que esse é um direito que foi conquistado a duras penas e que tem que ser celebrado. Agora, quais são os cargos que podemos eleger? A gente elege os cargos do Executivo e do Legislativo. No Executivo, a gente elege o presidente, que trabalha numa esfera federal, o governador numa esfera estadual e o prefeito numa esfera municipal. Todos eles têm mandatos de 4 anos e direito a uma única reeleição. Para você ser presidente, você tem que ter no mínimo 35 anos e ser brasileiro nato. O que isso significa? Ter nascido aqui nessa terra abençoada por Deus, bonita por natureza. Brasil, caso você não tenha pegado. O governador tem que ter no mínimo 30 anos de idade e o prefeito no mínimo 21 anos de idade. Agora, no legislativo, a gente elege, por exemplo, o senador, que trabalha numa esfera federal. Ele tem um mandato de 8 anos, bastante tempo, e a quantidade de senadores por estado é a mesma, são 3, totalizando 81 no Brasil todo. Para você ser senador, você tem que ter no mínimo 35 anos de idade. Agora, o deputado federal trabalha numa esfera federal. O número de deputados federais por estado é proporcional à população daquele estado, mas eles totalizam no país 513. Os deputados estaduais trabalham numa esfera estadual, e aí o número de deputados estaduais por estado já é uma conta diferente. É 3 vezes o número de deputados federais, se esse número for até 12. Se for acima de 12 deputados federais, a gente vai somar o restante. Como assim? Por exemplo, São Paulo tem 70 deputados federais. A gente vai pegar 12 deputados, ou seja, até 12, e multiplicar por 3. 3 vezes 12 deputados federais, 36. Agora, o que tiver acima de 12, a gente vai somar o que restar. Ou seja, a gente vai pegar os 70 deputados federais, tirar os 12 que a gente já contou, e isso vai dar 58. E aí a gente vai somar esses valores que vão dar 94 deputados estaduais. Então, por causa do tamanho da população, o estado de São Paulo tem 70 deputados federais e, por causa disso, 94 deputados estaduais. Por fim, o vereador trabalha numa esfera municipal, tem um mandato de 4 anos, cada município tem entre 9 e 55 vereadores, e para você se eleger vereador, você tem que ter no mínimo 18 anos de idade. Aqui agora eu coloquei a quantidade de deputado federal por estado. Então, São Paulo com 70 deputados federais. Agora a gente vai falar sobre os sistemas eleitorais do Brasil. São 2, o majoritário, com o qual a gente já está mais familiarizado, e o proporcional. O majoritário é aquele bom e velho ganha quem tiver a maioria dos votos. Mas aqui entram 2 conceitos que eu vou esclarecer, que é de maioria relativa e maioria absoluta, mais pra frente. E, pelo sistema majoritário, são eleitos os cargos do Executivo e do Senado. Agora, o sistema proporcional ele é um pouco mais complexo. Entram outros conceitos que eu também vou explicar, e por ele são eleitos os cargos de vereador, os cargos de deputado estadual e de deputado federal. Esse outro sistema, que é o proporcional, ele existe numa tentativa de contemplar diferentes espectros da sociedade. Vamos começar pelo sistema majoritário. Antes de tudo, eu queria esclarecer que votos nulos e brancos, que significam absolutamente a mesma coisa, não entram para a conta. Só vão entrar para nossa conta os votos válidos.
Dito isso, no sistema majoritário, a gente vai ter em cidades com menos de 200 mil habitantes, o candidato vencedor como sendo aquele que tem mais votos. Simples assim. Ele só precisa ter a maioria relativa, mais votos. Ele não precisa ter a maioria absoluta, 50% mais um dos votos. Agora, em cidades com mais de 200 mil habitantes, nos estados e no país, a gente vai ter um primeiro turno. E só vai vencer no primeiro turno o candidato que receber a maioria absoluta, 50% mais um dos votos. Caso isso não aconteça, a gente vai ter um segundo turno, que vai ser uma disputa entre os dois candidatos mais votados do primeiro turno. E aí vence quem tiver mais votos. Esse é um pouco mais simples de entender porque a gente já está mais acostumado. Agora a gente tem o sistema proporcional. Para a gente entender ele, a gente tem que entender o conceito de quociente eleitoral, que é o total de votos válidos dividido pelo número de vagas de determinado cargo. Esse quociente eleitoral vai funcionar como uma espécie de nota de corte para todos os partidos. O quociente partidário, é um outro conceito importante, vai ser o total de votos dados a um partido. O que acontece é que no sistema proporcional, mais do que nunca, a gente está votando em um partido. Porque todos os votos que são dados para os candidatos de um partido X, no final vão ser contabilizados e fazer parte do quociente partidário. Tanto é que, nesse tipo de sistema, a gente tem o voto de legenda, que é, ao invés de você votar diretamente em um candidato, você vota em um partido. Então, em vez de você colocar todos os números lá na urna, você coloca só os dois primeiros, que representam esse partido. Esse é o voto de legenda. Mas tá, Sofia, a gente já tem esses conceitos agora, o que isso tudo quer dizer? Para isso, eu vou dar um exemplo para deixar mais claro. Então, em uma cidade, a gente teve 15 mil votos válidos. E a gente tem 10 vagas para vereador. Qual que vai ser o quociente eleitoral? 15 mil dividido por 10. 1.500. Essa aqui que vai ser a espécie de nota de corte para todos os partidos. E aí a gente tem um partido, por exemplo, que teve 4.500 votos. 3 vezes aquela nota de corte. E por causa disso, ele vai poder preencher 3 vagas. Os candidatos mais votados, os 3 primeiros mais votados desse partido, vão preencher essas vagas. Onde isso leva a gente? Por que eu preciso saber sobre o sistema proporcional? Porque tem um fenômeno chamado puxador de votos, que é um cara que recebe muitos votos. E para exemplificar isso, eu vou falar do Tiririca, que foi candidato a deputado federal há alguns anos por São Paulo, e ele recebeu mais de 1 milhão de votos. Só que esses 1 milhão de votos, não foram só para o Tiririca. No final, eles foram lá fazer parte do quociente partidário. Então, o partido do Tiririca tinha mais vagas no final do dia para deputado federal. Então, quem votou no Tiririca não elegeu só o Tiririca, acabou elegendo outros companheiros de partido dele. E é bom a gente ter isso em mente, porque no sistema proporcional a gente tem que votar não só pensando em uma pessoa, num candidato, mas no partido, no que o partido pensa, quais são os ideais desse partido e entender se tudo isso que o partido combina com a gente. Aí sim a gente pode votar tranquilo. Você pode querer votar no Tiririca, não tem problema algum, mas tendo em mente que ele é um puxador de votos. Agora o calendário de eleições. Esse ano a gente vai ter eleições para prefeito e vereador 2020 e elas acontecem a cada 4 anos. Daqui 2 anos a gente vai ter eleições para presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e senador, que também ocorrem a cada 4 anos. Elas têm um intervalo de 2 anos entre si. Então 2020 e 2022. Por fim, a contabilização dos votos. A gente tem um órgão que é o Tribunal Superior Eleitoral. Ele é o órgão máximo da justiça eleitoral e vai garantir a segurança das nossas eleições. São vários mecanismos, várias burocracias envolvidas, mas eu queria chamar a atenção para a identificação do eleitor, que tem um bom e velho título, um bom e velho RG, mas que agora tem uma novidade, que não é tão novidade assim, que é a biometria. Eu mesma, quando fui fazer meu título, coloquei meu dedinho lá, que é a identificação por meio da digital.
para garantir que quem está votando realmente é quem diz ser, para dar uma segurança a mais nessa identificação. Outra coisa que eu queria comentar também é sobre a urna eletrônica, que é essa aqui, para quem não conhece, que é onde a gente vai digitar aqui o número do nosso candidato, ou no caso de sistema proporcional, do nosso partido. E ela tem sofrido alguns ataques nos últimos tempos, mas a despeito do que dizem alguns políticos, ela é sim segura. Existem uma série de mecanismos que garantem essa segurança, ela é admirada no mundo todo, ela sofre uma série de auditorias, tem o boletim de urna, então ela é sim segura. Se você quiser checar todos os mecanismos que garantem que a urna não é fraudulenta, pode checar lá no site do TSE que tem uma lista. É isso, essa aqui é a minha bibliografia, então eu me baseei completamente nesses documentos, no documento da Defensoria Pública de São Paulo, do Senado, do TSE e na Constituição. É bem legal a gente ter em mente, né, para consultar. Era isso, muito obrigada. Caso você tenha alguma dúvida, pode mandar nos comentários. Curte o vídeo, se inscreve no canal do Med Ensina. Até a próxima!